No papo de hoje a gente vai falar sobre e se o seu mercado está muito concorrido, o que você precisa fazer para chamar a atenção das pessoas. Se você tem muito concorrente, as pessoas estão toda hora recebendo anúncio, o que você precisa fazer para chamar a atenção dessas pessoas? Esse papo é mais um papo baseado nesse livro aqui, Breaking Through Advertising, do Eugene Schwartz, tá? Sigo dizendo que é o melhor livro que a gente tem para o nosso mercado, marketing, publicidade, copywriting. Normalmente, tudo que a gente viu um monte, se você já fez algum curso, cara, normalmente saiu daqui, tá? Esse é mais um papo da série desse livro aqui. A gente vai falar sobre o capítulo 2, a gente já falou sobre o capítulo 1, agora o capítulo 2, na verdade, é o final do capítulo 2, tá? Que é quando a gente está falando sobre os níveis de consciência do nosso público-alvo, né? E como que é importante identificar qual nível de consciência que ele está para você poder desenvolver o seu título. A gente já falou sobre o nível 1, 2, 3 e 4, agora a gente vai falar sobre o nível 5, um dos níveis mais difíceis de se produzir, mas mais importante se você estiver no mercado que tem alta concorrência, beleza? Se esse é seu primeiro vídeo aqui no meu canal, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona, tá? Eu leio uma parte do livro e a gente vai comentando junto dele aqui, tá? Como eu te falei, ele é uma sequência desse livro aqui, então se você quiser continuar recebendo essa sequência, o ideal é que você se inscreva aqui, que aí o YouTube vai te mandar os próximos vídeos e também você poder olhar os vídeos que já passou, tá? Nesse canal aqui eu falo muito sobre um marketing organizado, acredito que a gente precisa ter essas premissas, precisa ter algumas coisas prontas para a gente poder seguir e não cair na inépcia, tá? Que é, cara, eu tenho muito conhecimento, mas eu não consigo aplicar esse conhecimento. Então, quando você organiza esse conhecimento em si, você foge dessa coisa assim, putz, não sei se já aconteceu contigo, mas quando você solta um negócio, você faz, nossa, mas eu era para ter feito aquilo ali, eu esqueci. A única coisa que falta é uma organização, beleza? Então, cara, se puder, se inscreve aí no canal para você poder receber a resenha desse livro aqui, dos próximos e também dos que eu já fiz, tá? O último livro que eu fiz antes desse foi As 22 Leis Imutáveis do Marketing, também um livro muito importante, beleza? Feito esse preâmbulo, bora lá. A gente vai falar sobre como abrir um mercado completamente inconsciente, tá? E aí o que ele conta aqui, ó? Por fim, o mais difícil. Tá? Se você quiser saber sobre o 1, 2, 3 e 4, é só assistir o vídeo anterior. Nesse aqui a gente vai falar sobre o quinto estágio, tá? Que é o que ele bota aqui, por fim, o mais difícil. O cliente não está ciente do desejo ou da necessidade dele, ou não admite para si mesmo sem ser obrigado a isso pelo anúncio, ou a necessidade é tão geral e amorfa que resiste a ser resumida em um único título, ou é um segredo que não pode ser verbalizado, tá? Dos 5 estágios de consciência, esse aqui é o mais difícil de escrever, onde você precisa ser mais criativo e conhecer mais sobre o seu mercado. E aí é que tá. No seu título, então, desse aqui, você não vai falar sobre o seu desejo e sobre o seu produto. Você vai falar sobre o seu mercado. A principal diferença dele para todos os outros é que no estágio 1, o cara já quer o seu produto, já sabe, você só precisa falar o nome do produto e uma partezinha para convencer ele, por exemplo, o preço. Nesse aqui, se você falar seu produto, se você falar o desejo do cara, ele já está tão emaranhado de anúncio que ele não quer mais fazer. Aí talvez você faça, Márcio, mas não era um mercado, como abrir um mercado completamente inconsciente, então não seria para um produto que não existe? Sim e não. Você vai usar o quinto estágio quando você está abrindo um mercado, e aí por isso você precisa falar do seu mercado em si, ou quando você está num mercado que ele está mas tão cheio que você vai precisar abrir um novo mercado. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, tem um vídeo aqui no meu canal do livro 22 Leis Imutáveis do Marketing que fala sobre isso, tá? Sobre mercado e como que você precisa se posicionar como o primeiro do mercado ou ser o oposto a esse primeiro do mercado. No fim das contas, resumidamente, você precisa de algum grau de diferenciação. Você vai chamar a atenção das pessoas porque você vai ser diferente em algum momento. Mais para frente nesse livro aqui, a gente vai falar sobre o mecanismo de nível de sofisticação no mercado. Que aí você vai criar mecanismos, vai criar
coisas para você poder se destacar e se diferenciar no mercado concorrente. Por enquanto, a gente está na etapa da atenção. Como é que você faz primeiro para chamar a atenção dessa pessoa? Como que se chama a melhor forma, na verdade, qual é a melhor forma de chamar a atenção de uma pessoa? É chamar ela pelo nome, né? Meu nome é Márcio, né? Então você fala, ô Márcio, eu vou olhar. Fala, ô fulano, não sei o que, cara. Com certeza, Márcio, eu vou olhar antes de tudo. Então, no quinto estágio, ele conta aqui o que você precisa, principalmente, tá? É de uma identificação. Você não vai falar do seu produto, você não vai falar do seu desejo, você precisa de uma identificação. O cara precisa primeiro no seu título identificar. E a função de todo copy, quase todo copy, né? Como meu pai dizia, né? Todos e ninguém são palavras meio burras de dizer, mas na maioria, que eu já vou dizer, inclusive tirando o estágio 1, né? Que você precisa falar o seu produto e o preço, porque o cara já quer, mas talvez tirando ele, a principal função é que o cara leia a segunda linha. E aí a segunda linha do seu texto, a principal função é que lê a terceira, a quarta, e assim você vai conquistando o cara. Então, principalmente nesse estágio 5, a função do seu título é que ele vá ler a segunda linha, depois ler a terceira, ler a quarta. Você precisa chamar a atenção através de uma identificação. Lembra que você aqui está abrindo o mercado completamente inconsciente, ou seja, o cara, em teoria, ele não quer aquilo ali. Ele não vai querer aquilo ali. Então você vai precisar mostrar para o cara, pô, você passa por isso aqui? Você já pensou nisso aqui? Olha só, e aí você vai canalizar um problema que ele tem através do seu produto. Lembrando, é muito difícil criar desejo, não é isso que você está fazendo aqui. Você está aqui gerando uma identificação de um problema que o cara ainda não sabe que tem, lembra? Ele é inconsciente no problema, tá? Não quer dizer que você vai criar um problema novo pro cara, um desejo novo pro cara, não. Ele é inconsciente, ele provavelmente tem isso lá no fundinho dele, o que você vai trazer é trazer ele para tona acima do aonde ele realmente pensa e aonde ele vai ver, nossa, realmente talvez isso seja bom. É muito difícil fazer título pro estágio 5, escrever pro estágio 5, mas quando você acerta, aí você tem um caminhão de dinheiro. Deixa eu trazer um ponto aqui importante que eu marquei. Ele fala aqui, ó, planejar um título para o mercado completamente inconsciente ou resistente é então, antes de tudo, um processo de eliminação, como eu falei, e ele bota aqui no livro, né? Ele bota isso como o passo mais difícil da qual para escrever. Por isso, sempre quando a gente tem alguma coisa muito difícil, eu gosto desse processo aqui, lembra? Quando no início do vídeo de ser algo organizado. Então, o primeiro processo, quando você vai fazer alguma coisa difícil, é pensar no o que você não vai fazer. Porque isso é mais fácil de você identificar o que não vai fazer do que o que você vai fazer. Então, o que ele traz aqui? Os primeiros caminhos são: preço não significa nada para uma pessoa que não conhece o produto ou não quer. Portanto, você não vai escrever preço no seu título para esse cara, ele vai passar adiante. O nome do produto não significa nada para uma pessoa que nunca viu antes. Na verdade, pode prejudicar o anúncio caso o produto tenha tido problemas anterior no mercado. Ou seja, está no mercado de alta competição, você vai falar que, olha aqui o meu sabão em pó. Não, eu não quero mais saber de sabão em pó. Sabão em pó não funciona. É um exemplo ruim, mas para você entender como que você faz. E o terceiro este é o fato mais difícil de aceitar. Nessa fase do seu mercado, uma alegação direta do que seu produto faz, de qual desejo ele satisfaz ou qual problema ele resolve, não funcionará. Seu produto ainda não atingiu esse estágio diretamente ou já passou por ele, e você não tem como mudar de um desejo para o outro. Aqui você não está diante de um problema de sofisticação, coisa que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? São os níveis de sofisticação. Mas de completa indiferença ou inaceitabilidade. Essa palavra é difícil de falar. Inaceitabilidade. Portanto, o desempenho do seu produto e o desejo que ele satisfaz só virão à tona mais tarde. Você não menciona eles no título. Que eu falei. A função do seu título, da sua copy nesse estágio completamente consciente, né? O quinto é fazer o cara ler a próxima linha, para quê? Quando ele vê, ele já está envolvido com aquela história. Ele fala assim, rapaz, e não é que talvez eu precise disso? Você precisa ali contar uma história, eu vou trazer alguns exemplos aqui ainda nesse vídeo, tá?
Quer ver? Eu vou trazer, inclusive, agora, tá? Ele traz vários exemplos aqui no livro, tá? Porque realmente é algo que é bom você criar um repertório, né? Eu acredito muito na criação de repertório, inclusive, que é leitura de livro, assistir uma série, ler algumas informações, conversar, para quê? Porque é a junção desse monte de ideias que vai te ajudar a escrever, por exemplo, para esse quinto estágio aqui. Então, acho que eu vou trazer uns 3 aqui e recomendo a leitura do livro para você se aprofundar mais, tá? Ou não, ia dar uma sugestão, mas é melhor ler o livro, tá? Porque senão a gente cai justamente no conceito que eu tanto acho ruim da inteligência artificial, né? É pedir para você escrever na inteligência artificial para te dar textos do estágio 5º, de sofisticação do Eugênio, só que provavelmente a inteligência artificial deve errar. Porque aqui está a grande magia do comunicador, do copywriter, é conseguir escrever para esse estágio aqui, fora que se você pedir para ele escrever e só ler o que está ali de forma pronta e com os comentários, dificilmente você aprende. Quando você lê, e a minha recomendação ainda é você ler, e está gravando um vídeo aqui, eu uso muito esse canal para isso, para aprender e revisar as coisas que eu tô lendo, é a melhor coisa do mundo, porque quando eu falo assim, não, eu preciso revisar aquele capítulo, eu nunca revisava. Agora, quando eu tenho a obrigação de vir aqui e gravar um vídeo, aí eu preciso revisar para passar de forma correta aqui para vocês. Fechado parênteses? Voltamos. Então aqui, ó. Projetando um desejo oculto que não pode ser colocado diretamente em palavras. Como é que você projeta um desejo oculto que você não pode falar? E aí a gente entra para o mercado, que é o mercado de cigarros, né? Então, ó, problema. Tirar proveito de descobertas científicas de que fumar cigarro dá aos homens uma sensação de virilidade, importância, força sexual. Qualquer expressão verbal desses temas, no entanto, seria instantaneamente rejeitada como absurda e ofensiva. Então, você vai fazendo um cigarro, vai falar, seja mais viril, fumando cigarro, não sei o quê. Cara, não pode. A galera não vai aceitar de jeito nenhum. Agora, repara se você já tem mais idade, né? Como eu, como é que eram os anúncios do Marlboro. Então, ele bota aqui, ó, anúncio do Marlboro com tatuagens. Homens viris, cowboys, piloto de corrida, paraquedista, cuja aparência por si só projetava uma imagem de virilidade mais direta do que qualquer quantidade de palavras poderia transmitir. Então, quando você não pode escrever alguma coisa, ou quando você tem que fazer algo de identificação, você precisa usar signos. O que são signos? Imagens que representam aquela coisa. Quando alguém usa uma bolsa da Chanel, quando alguém usa um carro, uma BMW, uma Mercedes, você está expondo alguns símbolos lá. A gente vê muito isso no cinema, né? Quando o herói solta daquele carro imponente, quando está com aquele terno, são símbolos que ajudam a contar uma ideia. Beleza? Um outro exemplo é usando um ressentimento comum ou uma queixa. Eu acho esse exemplo incrível, tá? Usando um ressentimento comum ou uma queixa não expressa para atingir um mercado muito maior do que o atingido pela promoção direta da solução desse ressentimento. Você vai entender quando eu ler aqui, tá? Problema. Vender um livro do tipo Faça Você Mesmo, sobre concertos de televisão. Embora todos os proprietários de aparelhos de TV fossem um mercado em potencial, apenas uma pequena fração se considera. Imagina que você tem que vender um livro Faça Você Mesmo sobre concertos de televisão. Porra, eu não quero, eu chamo o técnico e ele conserta isso aí. Aí qual é a magia aqui que ele fala? Olha o título. Por que proprietários de TVs não foram informados sobre esses fatos? Você fala, opa, peraí, eu tenho uma televisão cara, por que proprietários de TV não foram informados por esses fatos? Peraí, deixa eu ler. E aí ele começa aqui, ó. Seu aparelho foi comprado depois da primavera de 1947, lembrando que esse é um livro antigo, tá? Então aqui está a história completa, não de 47, mas ele traz exemplos das publicidades que eram, inclusive aqui um outro parênteses, bem melhores naquela época do que hoje, né? Hoje a gente cospe um monte de coisa que... Mas voltando, vou começar de novo, né? Por que os proprietários de TVs não foram informados sobre esses fatos? Seu aparelho foi comprado depois da primavera de 1947? Então, aqui está a história completa e sem censura de como você pode evitar aqueles consertos e reparos que vão te custar 15 a 20 dólares, aquelas taxas de serviços de 30 a 60 por ano e ainda ter imagens perfeitas e nítidas com
como quase sonhou. Vou ler essa última frasinha de novo, tá? E ainda ter imagens perfeitas e nítidas com as quais sempre sonhou. Eu tenho uma dificuldade de ler em voz alta enorme. Repara que cada ponto da frase aqui a gente ainda não está vendendo nada. A gente só está fazendo o cara ler a segunda frase. Ou não desperta curiosidade em você, se por acaso você tem TV em casa. Por que os proprietários de TVs não foram informados sobre esses fatos? Na época que isso foi escrito, muita gente se englobava nessa segunda frase. Se o aparelho foi comprado depois da primavera de 1947, na verdade, todo mundo, né? Os nossos aparelhos também foram comprados depois da primavera de 1947. Ou seja, é o que a gente está falando no início do vídeo. Gerou uma identificação aqui. Realmente, meu aparelho foi comprado antes. Deixa eu continuar lendo aqui. Então aqui está a história completa e sem censura de como você pode evitar aqueles reparos que vão te custar dinheiro. Ou seja, se você está gastando muito dinheiro com reparos de TV e sua imagem não está boa, talvez esse texto aqui seja para você. E assim ele segue por todo o texto até realmente ele chegar na venda do texto, né? Então, todas as informações que você precisa sobre o seu aparelho de TV é exatamente isso que um novo livro, o Guia para Proprietários de Televisores, faz por você. E ainda dá um título novo, ou seja, é um parágrafo inteiro não falando do produto, só lá no finalzinho, quando você fala assim, rapaz, faz sentido, eu me identifiquei, é que você vai vender o produto. Essa é a magia e a dificuldade. Eu adoro pensar sobre mercados de nível de consciência de quinto estágio. Sempre tem a confusão, parte do princípio que os níveis de consciência, eles, na hora de você escrever um texto, ele vai também ligar diretamente ao nível de sofisticação de mercado, que é justamente o que a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Então, cara, se você quiser receber aqui o próximo vídeo, considere ser inscrito no canal, que a gente vai falar de algo que é tão importante quanto os níveis de consciência, que é o nível de sofisticação de mercado. Ou seja, você precisa entender o nível de consciência do seu público e qual é o nível de sofisticação do seu mercado para ter uma escrita completa, para pensar no seu texto completo, tá? Então é o próximo vídeo que a gente vai falar aqui. E aí ele termina o capítulo de um jeito que eu até marquei aqui como importantíssimo, que é: onde quer que o seu apelo direto fracasse ou perca seu poder, você deve começar a explorar um título pelo quinto estágio. Tudo aquilo que a gente falou aqui no livro. Se as pessoas já não estão sendo chamadas mais atenção por um título simples, você provavelmente está enfrentando um problema de quinto estágio. Você precisa fazer tudo que a gente conversou aqui nesse livro, tá? E aí, ó, o título já não se refere mais a produto, devendo, portanto, se referir ainda mais fortemente ao seu mercado. Você precisa abrir um mercado novo, como foi o caso da televisão. O cara está abrindo um mercado novo, o cara não quer só trabalhar com pessoas que já consertam TVs, né? Mas o cara que tem um problema de que toda hora tem que chamar um técnico para consertar a televisão, e ele vem descendo esse nível de consciência, ou seja, está pegando o cara completamente consciente, levando o cara até o estágio 1 de consciência. Beleza? Esse foi o capítulo 2, final do capítulo 2. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo desse livro aqui, que é nível de sofisticação de mercado, que é tão importante quanto o nível de consciência do cliente. É a junção dessas duas coisas que vai fazer você escrever um título, fazer um anúncio que seja muito mais interessante e que converta mais, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui. Eu acredito muito no marketing organizado e essas premissas são essenciais para isso. Abraço, bora dar uns pulos. Valeu!